Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para o nosso Café Vascaíno, o super coffee diário da informação. Mais uma atuação desastrosa. Nem o tempo foi capaz de recondicionar física e tecnicamente o time do Vasco, que volta a sofrer com os erros individuais. O que acontece com esse elenco? É um elenco de mentalidade derrotada? É um elenco que a gente pode confiar? Quantas contratações deram certo? Tudo isso e muito mais a gente vai debater agora aqui no nosso café. De imediato eu já começo fazendo uma pergunta para você, torcedor, e você tem um vídeo inteiro para responder. Coloca aqui no comentário a sua resposta. Quais contratações que passaram pelo departamento de futebol dos últimos 2 anos que deram certo? Eu quero que você escolha 5. 5. Se ficar difícil, passe para 3. Nessa última janela, o Vasco gastou quase 100 milhões de reais. E esse é o atual time do Vasco. Spinelli brigando com a bola. Muito difícil. O Pedro Emanuel, técnico do Vasco, terá que montar um esquema muito diferente para que o Spinelli desande a fazer gols. O Brenner, que foi uma escolha, uma batida de pé do Fernando Diniz, que já vazou, outro gasto violento do Vasco, na ordem de 25 milhões de reais, ele teve uma bola no segundo tempo, o Kaiser teve uma também e fez, numa falha da defesa, que nós também cometemos, e ele, ao invés de ir na direção do gol, o que ele fez? Tocou para trás, para o Nuno. Aliás, parênteses, como caiu de rendimento o Nuno Moreira desde o fim do ano passado. Detalhe que ele até fez o gol na final da Copa do Brasil, é verdade. E só. Como caiu tecnicamente e fisicamente. Será que o técnico português vai conseguir fazer o atacante português voltar a render? Bom, defesa. Cara, parecia até que estava ajustando. Parecia. Mas o Robert Renan, que teve participação sim no gol sofrido, porque ele está de frente para o Barros e ele está vendo que do lado ou atrás do Barros tem jogador do Vitória, por que ele deu a bola ali e não jogou na frente para o time sair, para o time andar? Agora o Barros, na sua autoconfiança, e ele demonstrou isso no primeiro tempo, e por muito pouco a gente também não sofreu gol, ele conseguiu girar e sair, ele de costas recebeu e ele tem que ter a visão periférica, perceber que do lado dele tem um jogador se aproximando, porque o jogador não anda com a proteção lateral, então ele tem a liberdade aqui. Eu tenho minha visão periférica que está acontecendo na minha esquerda e na minha direita. Como é que o Barros não tem? Ele recebeu a bola e está esquecendo que está aqui? Não. Ele pegou a bola, tinha que girar para a direita e já sair jogando ou dar rifada nela. Não, sair, proteger. E não é a primeira vez que o Barros falha. Nossa criação. Pelos lados do campo, uma lástima. O cuiabano chegou a chutar o chão. Gente, na pelada isso é inadmissível. Como é que um jogador profissional faz isso? Ah, mas é culpa do gramado. O próprio técnico Pedro Emanuel citou isso. Um gramado ruim para todos os dois times. Aliás, uma porcaria o primeiro tempo, foi de sangrar os olhos. Mas vamos lá. Escape pelo lado do campo. Que jogada deu certo dos dois laterais, Cuiabano e Puma? Nenhuma. Puma, inclusive, tem uma bola que ele bateu cruzada direto para fora, sem nenhum perigo. Pro Lucas Arcanjo. O nosso camisa 10, o Rojas foi para a Bahia? Eu não sei. Eu não vi o Rojas fazer uma jogada que valha a camisa 10, a mítica camisa 10 do Vasco. Eu não vi. Na frente, o que fez o Adson? Aliás, teve hora extra o Adson no jogo ontem. Spinelli brigou com a bola, o Brenner que entrou no lugar dele, nada. O Andrés que entrou no segundo tempo, nada. O Nuno, nada. E o David, nada. Ah, tem o Inestrosa, nada. Meus amigos, nós contratamos Spinelli, Inestrosa, Brenner, tudo pedido do Diniz, que já vazou. Empréstimo do Cuesta. Cara, nessa brincadeira toda aí foram 85 milhões de reais. O problema não é dinheiro.
Volto lá no nosso início do vídeo. Conseguiu colocar 5 jogadores que passaram pelo departamento de futebol do Vasco nos últimos 2 anos que deram certo? 3. Eu vou citar para vocês o que eu acho, o que eu vejo de futebol de bom gosto. Porque o Vasco hoje está repleto de jogadores de mentalidade derrotada ou de carreira que não é vitoriosa e de reserva jogando como titular. Thiago Mendes. Esse eu acho que não tem nenhuma contestação. Tanto é que ele é o capitão do time, e justamente. Com boa vontade, o Andrés Gomes, porque o futebol hoje ele tem um nível de exigência bem menor. Então, o Andrés Gomes pode estar nessa seleta lista daqueles que deram certo ou que a gente pode recuperar o investimento ou até mesmo um pouquinho mais. O Nuno, no primeiro semestre dele, mas já tem mais de 7 meses que não faz nada que justifique. Caiu demais. Mas vou botar o Nuno para ficar com boa vontade. Quem mais? Robert Renan oscila. Deu certo, carimbo. Difícil, né? Se a gente for lembrar aqueles que você não quer nem ver de perto, nem lembrar, mas eu vou lembrar. Lloyd, que vai voltar. Ou não, né? Ou a gente vai queimar dinheiro. Jean Davi, Maxime, Carré, todo mundo aí no caminho. Matheus França, me ajuda aí, vai escrevendo aqui, vai lembrando aqui também comigo. Quem mais? Saldívia, exigência, né? O Diniz achava sensacional, o Diniz já foi embora, todos esses ficaram. Quem mais? Vamos lembrar mais aí, galera. Olha só quantos jogadores. De novo, o problema é dinheiro ou é conhecimento para contratar? Eu não vou discutir, jamais e nunca o farei, quando foi jogador o Felipe. Foi um dos maiores que jogou com a camisa do Vasco, é um dos maiores vencedores, como Carlos Germano, Luizinho Quintanilha. Craque de bola o Felipe. Mas como dirigente, como aquele cara que aponta o dedo, não estou dizendo que ele negocia. O valor não vai entrar em questão, mas a análise técnica, ele aprova. Eu dei uma lista aqui. Posso ir mais longe, mas dei uma lista aqui. Que passa pelo Marcelo Santana, que era o diretor, passa hoje pelo Admar. Porra, a gente vai ficar nisso até quando? E claro que passa pelo presidente também. O Pedrinho também é um cara que aprova. Pô, mas o fulano conhece muito de futebol. Mas, meu amigo, sabe aquele cara que não dá certo com mulher nenhuma? Aí o cara fala assim, pô, ele tem dedo podre para escolher mulher. Não, o problema não é ele, é as mulheres. É ele. O problema não são só os jogadores são ruins. Muitos desses que eu citei não são de nível Vasco da Gama. Mas também quem escolhe. Ah, pô, se eu não escolhesse não tem ninguém, então desculpa. Pega a base. A base acaba de ser campeã. Estadual está na semifinal do Campeonato Sub-20. Pô, esses moleques da base não prestam pra nada. A gente não vai aproveitar ninguém. O Diego Minetti, o Bruno, Zuccarello, Ramon Henrique, ninguém vai ser aproveitado. Não estou nem falando disso em relação ao Pedro Emanuel, que acabou de chegar, e não é justo que se cobre o Pedro Emanuel, nem por ontem, e muito menos pelos 3 treinos que ele deu. Ele agora vai ter um pouquinho mais para o Independente Medellín lá. Meus amigos, uma vergonha. Eu tô igual, eu tô contando aqui para voltar para o Brasil os dias, tô contando os dias para o Lamarck assumir. Só que o problema é o seguinte, o Lamarck não vai ser ele a contratar. Se o time para contratar for esse, a questão não é dinheiro. Não é. Porque 85 milhões, a gente picotou e jogou no lixo. Nós temos um time hoje em que poucos são titulares. Muitos são reservas, mas atuam como titulares, porque o reserva ainda é pior ainda. Então, meus amigos, calma, que é o que a gente sempre tem, né? Mas o que eu vi ontem,
Parabéns aos envolvidos, aos que entraram em campo. E assim, se a gente não mudar o perfil da contratação, não estou dizendo que a gente vai trazer o fulano de tal que está indo para o Flamengo, Palmeiras. Não, não vou. Nesse momento ainda não. Porque o Flamengo e Palmeiras jogam as principais competições brigando por elas. Nós estamos afundados na zona de rebaixamento com a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. Mas também não é por isso que a gente tem que aceitar quem aceitou. Ah, o Nelson de Ossa, 12 milhões de euros. Eu não vou discutir o valor nesse momento. Porque aí o dinheiro do Lamar, o problema é do bilionário. Vou discutir a qualidade técnica. O de Ossa, vamos dar o tempo. Vai chegar, quanto tempo? 1 mês, 2 meses para jogar? Inestrosa já está 6 meses e nada. Spinelli 6 meses e nada. Brenner 6 meses e nada. 6, 7 meses e nada. Cuesta já está 1 ano e nada. Até mudou o penteado e nada. O Saldívia, nada. Então assim, acho que já a avaliação técnica vai muito além dos melhores momentos que eles viram, né? Ou dos números, que o nosso departamento de scout, ó, também tá de parabéns, hein? Impressionante. Cada indicação que, ó... Grande abraço, uma excelente sexta-feira, muito obrigado pelo seu carinho, vamos juntos sempre. Com a galera aqui do Fanático Vascaíno, deixa eu mandar um grande abraço pro Sandro Ramos, aniversariante do dia. Sandro, parabéns, felicidade, muito obrigado pela moral sempre com o canal. E a você que está aniversariando hoje também. E um beijo especial aqui para o presidente Samir Neme, grande vascaíno da Associação Empresarial de Campo Grande, que ontem completou mais um ano, essa instituição fantástica em Campo Grande, que é para você empresário. Tem mais de 800 mil pessoas no bairro mais populoso da América do Sul, 54 mil CNPJs, ou seja, muitos empresários têm que estar conectados na Associação Empresarial de Campo Grande. Muito obrigado pelo carinho, estou voltando para o Brasil para a gente ampliar o nosso projeto, presidente. Vamos juntos e parabéns pela festa ontem, que eu soube que foi um sucesso. Realmente a galera se divertiu pra caramba, estamos juntos também, tá? Grande abraço para você, uma excelente sexta-feira, tchau!